dia 10 de dezembro agora, o apóstolo Arles vai estar lá no Rio, e eu vou estar celebrando 25 anos de ministério pastoral e 25 anos de casamento. Então, se vocês quiserem aparecer lá, vai ter um bolo e um guaraná, e o Pai Nosso, o Espírito Santo, Jesus Cristo, né? E aleluia, né? Então, serão todos muito bem-vindos lá na nossa igreja. Eu trago, então, essa saudação também, esse abraço lá do nosso ministério lá em São João de Meriti, no Rio, da Igreja Tabernáculo da Paz. A turma, gente muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Meus irmãos, depois que o apóstolo Arles falou que eu estaria aqui de manhã, depois da reunião da RANC lá em Jaú, eu comecei a buscar discernimento, e perguntando para Deus o que deveria fazer. E a palavra que o Eterno deu para mim foi exatamente a que já tem sido dada há 2 anos. Todas as vezes que você pregar pela primeira vez em um lugar específico, eu quero que você fale sobre Simeão. Eu quero que você ministre sobre a vida de Simeão. E a minha esposa falou assim: mas Júnior, Simeão de novo, né? A mulher do pastor é sempre aquela que diz assim: ô rapaz, muda esse discurso, né? Muda o tempero. Aí eu falei: né, Marta, eu sei, mas eu preciso orar para ver se é isso mesmo. E orei, meus irmãos, é Simeão. É Simeão. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que já tem 2 anos e alguma coisa que vem explodindo minha cabeça e meu coração, que vem me obrigando a não aceitar viver um cristianismo, rotineiro, um cristianismo de cultos habituais, de uma fé cultual, de uma fé meramente eclesiástica, mas alguma coisa que extrapole todas as barreiras geográficas possíveis na vida de um cristão. Eu me converti há muitos anos, eu sou crente desde 1984, eu fui para a igreja muito menino, fui sozinho e estudei muito a Bíblia, li muito a Bíblia, me formei no seminário, fiz um monte de coisa e tal. Como eu já disse aos irmãos, eu já estou há 25 anos no ministério, então tem coisas que você acha que já sabe. Tem coisas que na cabeça dos crentes mais antigos, parece que você já viu esse filme. Isso aí não é novidade nenhuma, isso aí eu já conheço, quantas vezes eu já li isso, quantas vezes eu já investiguei esse texto, já anotei e tudo mais. Então, só que quando você caminha com o Espírito Santo, não dá para você dizer que vai viver uma rotina. O mesmo texto bíblico, ele pode ter N interpretações dependendo do contexto que você esteja vivendo, dependendo do tempo que você esteja vivendo, dependendo do momento que você esteja vivendo. E há uns 2 anos e tal atrás, o Senhor começou a falar comigo o quanto Ele queria, o quanto Ele desejava que eu estivesse voltando à simplicidade do Evangelho. Conforme o tempo vai passando e a gente que vai trabalhando no ministério, a gente começa a dar às vezes uma enfeitada no negócio. Que parece que aqueles sermões muito simples já não tem mais efeito, e aí parece que a congregação fica dizendo assim: nós esperávamos mais do Senhor, esperávamos mais de você, e às vezes a gente começa a cavar demais até. E às vezes a gente acaba esquecendo que no meio da congregação existem crentes ainda muito jovens na fé. E aí a gente começa a dar um tipo de ministração ou palavra que atinge um grupo, mas que ignora a maioria da igreja. E o Espírito Santo começou a me cobrar: eu quero que você volte à simplicidade, eu quero que você volte à simplicidade, eu quero que você volte à simplicidade. E não tem como voltar à simplicidade do Evangelho se não for lendo os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantas vezes a gente lê, e a gente lê parece que uma leitura meio que mecânica, meio que já pré-programada, uma coisa que simplesmente é para cumprir uma tabela, talvez de um quadrinho que você tem que riscar um X e dizer: eu consegui fazer a minha leitura da Bíblia. Eu, pessoalmente, eu sou um pouco contrário a esse negócio de ter que ler a Bíblia todo ao ano. Eu conheço um monte de crente que leu a Bíblia 200 vezes e é a pior crente da terra. Gente que não dá exemplo, não dá testemunho, não dá nada, mas ele joga assim para todo mundo que já leu a Bíblia N razões de vezes. E eu falo assim: se você ler a Bíblia uma única vez e aquela palavra causar o terremoto na sua vida, aí ela começou a fazer efeito. Não é uma coisa intelectual, não é uma coisa cognitiva, ela precisa ser uma aliança do Espírito com a gente. E aí, meu irmão, fui para a Bíblia. Fui ler a Bíblia, óbvio.
Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 25. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. E aí o que acontece? Bom, você deve pensar, bom pastor, e aí? O que você quer dizer com isso? Lucas capítulo 2, ele tem a ver com o final do ano, para muita gente. É o período que vai se aproximando do Natal, das celebrações natalinas. Então a gente lê os textos bíblicos correspondentes ao fato histórico do nascimento do Messias. E aí a gente fica todo naquela atmosfera natalina, de final de ano, de troca de presentes, essas coisas todas e tal. Pois é, foi numa leitura de Lucas capítulo 2, num período que não tinha nada a ver com o Natal, que ao ler Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, o meu espírito foi sacudido, o meu coração foi literalmente estremecido, e eu comecei a ouvir o Espírito Santo me fazendo perguntas e me colocando a par de coisas que Ele queria de mim, e que eu também compartilhasse isso com a igreja dele em qualquer lugar que eu tivesse, para perguntar qual é a diferença de Lucas 2 para aquilo que você vive agora, nesse exato momento. E a gente que tem essa obrigação, vamos dizer assim, como eu, que sou originário de uma igreja tradicional, em que para a gente se tornar ministro do Evangelho precisamos passar por todo um período de estudos e de leituras e etc. e tal, muitas vezes nós perdemos a sensibilidade e ficamos tolos, prepotentes, arrogantes, vaidosos, intelectuais ou pseudo-intelectuais, porque não é porque se fala difícil que você tem inteligência, não é verdade? E aí a igreja fica aquela coisa meio que água parada, água de dengue, como eu gosto de dizer. E aí você toma um choque do Espírito. Vamos dar uma lida? Eu uso a versão NVI, eu estou vendo ali que é Almeida, né? Mas não tem problema. Eu vou ler devagarinho, você vai acompanhando aí. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aqui. Vamos orar? Ó eterno Deus Todo-Poderoso, bendito e exaltado seja teu santo e precioso nome. Toda honra e glória sejam sempre dadas a ti, pois o Senhor é dono de tudo que temos, tudo que somos, e até do que achamos que temos e que achamos que somos. Tudo é teu. A igreja é tua, o culto é teu, a adoração é tua, a palavra é tua, o pastor é teu. Então faz conforme o teu querer essa manhã, Senhor. E que a palavra seja ministrada pelo poder do teu Espírito. Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de autoridade do Senhor. Vem falar conosco e nos levar e nos conduzir a um caminho cada vez mais dentro da tua vontade, mais dentro do teu propósito. E assim nós faremos com que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Muito bem, meu irmão. Então vamos lá. O que acontece aqui demais? Pastor, eu não estou entendendo nada, pastor. Então vamos lá. Geralmente se lê Lucas atribuindo a ideia ao Natal. Não estamos no Natal, eu não estava no período do Natal, estava sentado na minha sala, comumente, com a minha Bíblia aberta, fazendo a minha leitura rotineira e dizendo: Deus, eu vou ler, eu quero que o Senhor fale comigo, ministre meu coração, me abra o conhecimento, o discernimento, não me deixe ler por ler. E aí o Eterno simplesmente me mostra Simeão. Caramba, Simeão! Quantos congressos eu estive por causa de Simeão? Nada. Quantos livros eu li por causa de Simeão? Nenhum. DVD, zero. CD, nenhum.
Ministério Simeão, nada. Simeão, nada. Então eu comecei a discernir uma coisa: Simeão era um cara que não tinha fama. Ninguém citava Simeão, ninguém falava de Simeão, ninguém cutucava Simeão em nada. Então era uma pessoa da Bíblia, simplesmente o cara que estava na Bíblia. Então, qual é a importância profética, espiritual, apostólica de Simeão? Pois é, nenhuma. Parece que nenhuma. Mas o Eterno, então, começa a dizer assim: leia o texto. Leia o texto. Leia o texto. Então, há momentos em que você, cara, não pode ler. Você tem que refletir. Você tem que investigar e reinvestigar. Você tem que pensar e repensar. Avaliar e reavaliar. E aí eu parei e falei: bom, o que tem Simeão demais? Aí a Bíblia diz: bom, era um homem justo e piedoso. É o mínimo que se espera de alguém que tenha uma vida com Deus. Bom, Senhor, então e daí? Esperava a consolação de Israel. Uau! Quantos judeus naquele contexto não tinham o mesmo sentimento? Até aqui, nada demais. Parece que estava havendo um choque de interpretações entre o céu e o meu coração. E eu disse: por que Deus está insistindo tanto nessa questão de veja o texto, leia o texto? Aí, meu irmão, estremeceu o meu espírito. Olha no finalzinho do versículo 25. O Espírito Santo estava sobre ele. Opa, peraí, agora deu ruim. Agora deu ruim, a casa vai cair. E por quê? Bom, eu me converti em 84, me batizei em 85. Então eu fui doutrinado na escola dominical, não faltava à escola, estudava, relia e trelia e quadrilia e rabiscava a Bíblia e me motivava sempre querendo aprender mais e mais e mais. Então desde muito garoto eu aprendi uma coisa: houve uma confusão entre Israel e Deus, e o eterno Hashem Adonai calou a boca. Não falo mais com vocês, não quero mais falar com vocês. Vocês são gente extremamente difícil de lidar. Povo irresponsável, povo ignorante, povo cheio de mazelas, mas se acham os maravilhosos. Então, quer saber? Não falarei mais. 400 anos de silêncio. Não havia profecia, não havia revelações, não havia fogo, não havia glória. Havia a intenção do povo e o silêncio de Deus. Então, desde muito garoto, eu fui ensinado de que a restauração entre Deus e o povo foi restabelecida com a figura humana de João Batista. Então João Batista, o que faz ele? Ele restaura a escola profética, ele restaura a conversação entre o Eterno e o povo, e ele começa a ministrar o que Isaías tinha dito: vós que clama no deserto, preparai o caminho. E ele vai fazendo o seu papel, e a minha cabeça entrou em parafuso. Peraí, opa, tem algo que não está batendo, tem algo que não está muito coordenado. Se foi João Batista que restabeleceu a visão profética, e se foi João Batista que começou a falar novamente em nome do Espírito, quem é Simeão? E o Espírito estava sobre esse homem. Peraí, se o irmão puxar a sua memória, você vai lembrar que no contexto do nascimento de Jesus, Simeão era um senhor e João Batista um bebê. Então alguma coisa estava meio confusa. Antigamente, quando eu era mais novo, eu acho que parou isso, mas antigamente, as Bíblias, elas tinham 4 folhas vazias entre o Antigo e o Novo Testamento. Você vê como é que eu sou antigo no negócio. 4 folhas vazias. E eu me lembro que uma vez, numa ocasião, eu perguntei ao meu professor de escola: professor, que lógica tem uma editora imprimir um livro e deixar 4 folhas em branco? Isso não é prejuízo financeiro? Isso não é muito sábio.
Você tem que utilizar aquele papel para passar uma informação, para tentar dizer alguma coisa. E aí o meu professor disse: Júnior, faltou o amor de Deus para o povo. Não, o amor de Deus transbordava sobre o povo. Faltou graça de Deus sobre o povo. Não, a graça de Deus transbordava sobre o povo. Então o problema não era Deus, o problema era o povo. E quando o povo não quer ouvir, Deus simplesmente diz: não falo mais. E aí, meu filho, todas as vezes que você pegar a sua Bíblia e olhar essas 4 páginas vazias, o seu coração tem que gemer, seu coração tem que se espantar, dizendo: meu Deus do céu, por 400 anos não houve palavra de Deus com o seu povo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus, que trágico. Nós muitas vezes, quando temos um entrevero com os filhos, a gente dá um gelo de um dia, a gente parece que vai ter câncer na alma. Dói, porque você quer ficar com o cara, você quer beijar, você quer abraçar, mas você tem que disciplinar, você tem que segurar a onda, e ele tem que perceber que alguma coisa está errada, para que ele reflita e diga: uau, eu perdi a comunhão com meu pai, eu perdi a comunhão com a minha mãe, eu não vou ser tolo de ficar vivendo uma rebelião, um comportamento inadequado, eu vou procurar a reconciliação. O eterno Deus ficou 4 séculos em silêncio com Israel. Se Deus não falava, se Deus não dava a palavra, significava que o Espírito não agia. O Espírito estava travado, retido, estava simplesmente no trono dizendo: vocês podem fazer o culto que vocês quiserem, vocês podem acender os candelabros que vocês quiserem, vocês podem se mover do jeito que vocês quiserem, não falarei com vocês. E aí vem a palavra e diz: o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus estava sobre Simeão, homem justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E aí eu comecei a pensar: Espírito Santo, agora eu estou entendendo. Eu acho que eu já até peguei o fio da meada do que o Senhor quer com a gente. E aí vem o versículo 26, irmão. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Aí me vem uma reflexão. Peraí. Nós somos crentes pentecostais, adoramos o cantar a bachuri andelemanaia e gostamos de ver o mover e a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra profética, aquela coisa que bagunça com a gente e diz: fica de pé, anda, olha para frente. Nosso coração pega fogo. Mas pera lá, a gente fica tão contente quando vem aquelas profecias do tipo: eis que vejo um documento na sua mão, uma chavezinha. Olha, eu brinco com o pessoal dizendo assim: eu sou o chaveiro do Matrix. A quantidade de chaves que já deram para mim é um negócio tremendo. Vi uma chave. Muito bem. Homem, mulher, pensa comigo. Que camarada era esse? Que produziu em Deus um relacionamento tão íntimo e profundo, a ponto do Eterno dizer para ele: meu filho, vou dizer o sinal da tua morte. E a gente fica feliz porque recebe uma palavra de que o documento no cartório vai ser assinado. E a gente fica feliz porque a gente descobre que eu vou trocar de carro, que eu vou comprar uma casinha no campo, uma casinha na cachoeira, uma casinha sei lá onde. E eu comecei a me sentir profundamente ridículo, irmão. Dizendo: Deus, como a gente é bobo mesmo. Como a gente é pequenininho. Esse homem que não tem CD, congresso, DVD, não tem faixa, não tem igreja, ministério, Simeão, não tem lugar nenhum, cara. É um homem sem fama e passa quase que desapercebido por Lucas, que era um homem que o Espírito estava nele. E não era só o fato do Espírito estar nele. O Espírito revelou alguma coisa de uma densidade e profundidade escandalosa. Você não vai morrer enquanto Yeshua Hamashia não estiver em tuas mãos. Que homem é esse? Quem é Simeão para provocar o coração de Adonai a ponto de dizer isso para ele? E aí eu comecei a questionar o cristianismo da gente do século 21. Como a gente é raso. Como somos superficiais e nos alegramos
com alguns brinquedinhos que ganhamos. Meu Deus, meu coração se consternou, minha alma se derreteu, a vergonha se estabeleceu sobre o meu coração e comecei a pensar, meu Deus, de que adiantou tantos anos estudando, e a coisa que eu tenho ganhado até hoje é chave. Uma chave, 2 chaves, 3 chaves, 4 chaves. Esse homem ouviu da palavra do Eterno quando não havia palavra, quando não havia revelação, quando não havia relacionamento. O Eterno se aproxima dele e diz: Simeão, você não vai morrer até o dia em que teus olhos e teu corpo contemplarem a consolação de Israel. Você verá o Messias. Meu Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu me senti em frangalhos. 30 e tantos anos na igreja. Quantas vezes li Lucas 2 e passei por cima desse homem e não me aconteceu nada. Meu Deus. Aí parece que Deus gosta de requintes de crueldade. Sabe o pai que vai disciplinar o filho? Você vai apanhar. Não, pai, não. Você vai apanhar. Vai lá e busca o chinelo. Quer dizer, o cara ainda tem que buscar um instrumento da sua morte. Vai lá e busca o chinelo. Imagina a caminhada profética do menino para buscar o chinelo. Que pavor. Deus parece que às vezes ele fala assim: vai buscar a vara da disciplina que vou usar contigo. Ah, Senhor, mas eu sou tão direitinho, sou tão bonitinho. Você engana a CCJ. A mim você não engana. Caramba, meu irmão. E aí você fala: ah, Jeová, eu até aumento o meu dízimo, eu mato você a cada centavo a mais. Aí, meu irmão, minha irmã, olha o que acontece. Versículo 27. Bom, primeiro lugar, o Espírito estava nele. Segundo lugar, o Espírito revelava coisas a ele. Terceiro lugar, verso 27, movido pelo Espírito. Caramba, e agora, pastor? E agora, apóstolo, como é que funciona? O Espírito gerava movimento no cara, gerava transformação de ambiente. Eu estou aqui, eu vou para lá. Eu estou lá, eu vim para cá. Ou seja, não era um relacionamento estático, paralisante, inerte. Movido pelo Espírito. Sabe quantas vezes nós fazemos as coisas movido por nosso coração? Quantas vezes fazemos as coisas movido por inteligência? Movido por arrepios de coluna, arrepios por mudanças climáticas. Meu eterno Deus, esse homem foi movido pelo Espírito. O Espírito Santo dentro dele não era uma coisa estática, era algo que era vivo, e fazia com que ele se dissesse: levante-se e mova-se. Mas mova-se para onde? Foi para o templo. Ah, meu irmão, o ano tem 52 domingos. Se tem culto de manhã e à noite, 104 cultos. Quantas vezes a gente vem para a igreja meramente por um calendário e não somos movidos pelo Espírito para estarmos no lugar? Muitas vezes estamos em um ambiente simplesmente por rotina cristã, evangélica, protestante, neopentecostal, ultraconservadora, xiita, hamashia. Quantas vezes nós fazemos as coisas simplesmente porque fazemos, não porque o coração pega fogo, não porque o coração está incendiado, não porque as nossas vidas estão sendo sacudidas. O cristianismo está cheio de agendas e programações e eventos e está sem o Espírito Santo em muitas vezes. Por isso que nós entramos, saímos de lugares e dizemos: parece que eu fui ao shopping. Luz legal, ar-condicionado, gente bonita, tudo legal, comida maravilhosa, mas só. Esse homem foi movido pelo Espírito. O que deve ser isso? O que deve significar ser movido pelo Espírito? Significa ter a sensibilidade de compreender que há coisas que nós faremos sem que seja a nossa vontade, ou sem mesmo que esteja, talvez dentro de nosso costume, o Eterno pode fazer de um costume uma novidade. Ele pode fazer de um costume uma extravagância. Ele pode produzir algo novo naquilo que já existe.
Depende da sensibilidade do coração, da sensibilidade dos ouvidos, de compreender que tudo está entrelaçado em uma aliança, em um relacionamento. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Imagina a conversa de Simeão em família. O apóstolo tem falado tanto para a gente sobre a questão das mesas, o quanto isso é importante para a igreja, o quanto isso movimenta a igreja de uma forma diferente. Então, uma mesa. Vamos para a mesa da casa da família de Simeão. Você sabe que em família a gente não tem segredos, a gente fala tudo para o outro. Então imagina Simeão, e aí na minha cabeça, né, aquela coisa, eu tenho umas divagações, e eu imaginei Simeão casado com uma senhora e tendo 2 filhos. Aí ele chega um dia e diz para a família assim: gente, eu tenho uma notícia para dar a vocês. O Eterno falou comigo e disse que eu verei o Messias, eu segurarei o Messias. E quando isso acontecer, chegou a hora do seu marido de papai ir embora. Imagina a conversa da família. A mulher dele diz assim: você é besta, Simeão, que conversa fiada é essa? Para de ir na igreja, você já está ficando fanático. Para de ler a Bíblia, você já está tendo alucinações. Para de ir nesses cultos. Para de ir nesses cultos pentecostais, Simeão. Esse povo é doido. Imagina os filhos de Simeão olhando para o pai e dizendo assim: pai, você tomou o teu remédio hoje? Mas que conversa é essa? Papai, nós estamos sabendo que faz 400 anos que Deus não fala com a gente. Quem é você, pai? Quem você pensa que é, pai? Para vir com essa conversa. Pai, toma café. O teu mal é fome. Imagina o dia que chega o bendito dia em que ele vai ser movido pelo Espírito. Imagina a noite que esse homem dormiu. De repente vem a revelação do Senhor. Ele cantará, baixará. Ele está dormindo, gente, ele está dormindo. E aí, de repente, ele acorda com o coração pegando fogo. E ele tem aquela sensação do tipo: meu Deus, eu estou achando que é hoje. Parece que é hoje, parece que é hoje, parece que é hoje. E ele acorda, levanta, ele beija a mulher e diz: velha, é hoje, velha. Ela olha e fala: volta a dormir, Simeão. Tu está agitado. Você parece um paulistano agitado, um carioca agitado. Menos, Simeão. Toma o teu remédio para dormir, velho. Não, mulher, não. É hoje. Meu coração está em fogo. Eu estou em brasa. E aí eles vão tomar o café. Os meninos olham para o pai. E o pai diz: meninos, é hoje. Papai vai ver o homem. Vai ver o Messias. O Mashiach chegou. Os meninos devem ter coçado a cabeça e dizem: tá bom, pai. Dizem que não contraria velho, não é assim que fala? Não contraria velho, não. Simeão já era um senhor. Há momentos em que a nossa fé vai ser uma fé solitária mesmo dentro de casa. Mas isso não está na Bíblia. Isso é divagação minha. Meu irmão, ele vai para o templo. Ele estava acostumado a estar no templo, estava rotineiramente no templo. Mas a Bíblia diz que naquele dia ele foi movido pelo Espírito. Não era a agenda, não era o calendário, não era a conferência, não era a programação, não era o não sei das quantas no movimento da igreja. Não, aquele dia ele foi movido pelo Espírito. E ele chegou ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer a circuncisão, conforme a lei, ele sabia quem era o Messias. Vamos voltar um pouquinho de novo para a minha sala. O Eterno me deu oportunidade, da qual eu sou absolutamente grato a Ele, de ter tido a chance de ir 4 vezes a Israel. E a coisa mais extraordinária, na minha visão, é quando a gente chega no muro. É uma coisa impactante. É algo impactante. Eu sei que muitos de nós cristãos temos certas resistências a essas coisas. Eu também tenho. Eu também tenho aquelas lutas contra símbolos, contra postes, Mas, cara, aquele muro é um muro diferenciado, é um muro histórico. Não é que tenha poder naquela pedra. O simbolismo da pedra que é forte. Porque ela nos remete a algo que deveria estar lá e não está por desobediência do povo de Deus. Sabe, cara, quando você olha uma construção e diz: está faltando alguma coisa? E eu,
A primeira vez eu fiz um escândalo, a segunda vez eu fiz um escândalo, na terceira vez eu fiz um escândalo, na quarta-feira eu fiz um escândalo. Eu juro a você que eu tento controlar meu espírito. Hoje eu vou ser contido. Aí chega lá, passa lá pelos raio-x e etc, e tudo mais, 200 soldados israelenses para a direita, 200 soldados israelenses para a esquerda, e um monte de gente de kipar, de chapéu, e aquela coisa toda, talite para todo quanto é canto. Aí quando você vê aquele muro, teu coração derrete e diz, está faltando alguma coisa. E a gente chora de paixão e amor, enfim, uma série de coisas. E aí eu vou ali naquele lugar fazer a minha oração, oro pelo Brasil, pela minha família, aquela coisa toda, né? E aí nessas 4 vezes, eu percebi que existe uma cerimônia aos garotos, que o menino, quando ele completa 13 anos, ele é tirado da função de menininho para se tornar homem. E é todo um ritual bonito, o bar mitzvah em Jerusalém é um negócio extravagante. Aí vem aquele menininho com aquela roupinha, aí eles entram perto do templo, tem acho que 2 ou 3 sinagogas, e tem armários grandes lá dentro, onde eles guardam alguns pergaminhos da Torá. Aí o garoto vai com o rabino, com o seu pai, seu tio, enfim, as autoridades espirituais dele, ele pega um rolo daquele texto e ele carrega e vai lá para fora. Eles vão cantando, eles vão celebrando, eles vão cantando, eles vão celebrando. E aí vão para um canto, tem uma mesinha lá, o rabino abre o texto, o menino bota um dedal de metal, porque não pode encostar com a mão o texto sagrado, né? O judaísmo tem dessas coisas. E aí o menininho faz a leitura dos textos lá, etc e tal, e logo depois da leitura faz oração, e depois das orações eles começam a cantar e a dançar. E como vocês sabem, o Oriente Médio tem uma cultura diferente da gente, a mulher não pode estar junto. E a mulher sempre dá seu jeito. Tem um muro, uma muretinha, então botaram lá tipo o nome disso aqui, meu Deus, tipo um degrau. Então as mulheres sobem nesse degrau e ficam olhando ali para baixo onde os homens estão com os meninos. E aí de repente quando termina a cerimônia, as mulheres começam a jogar bala. Se um dia você for no Rio e disser que estão jogando, não é essa bala. Não entra nessa. Não acredita. A bala da gente é outra. E aquela mulherada jogando bala e bala e bala. E aí daqui a pouco a criançada, homens e turista brasileiro, a gente corre para brigar com a bala também, né? E pegamos bala e tal. Aí eu fui ao meu guia. Cara, por que estão jogando bala em cima dos homens? Aí disse o seguinte, como as mulheres não podem estar juntas no mesmo ambiente, é a forma delas dizerem para o garoto. Que as palavras do Senhor te sejam doce por toda a vida. Irmão, eu confesso a você que apesar de ser esse cara grandão, esse meio brutamonte, eu sou meio frouxo. Aí que eu peguei bala mesmo. Falei, cara, essa bala eu tenho que me lembrar da importância que a palavra tem que ter para quem ama a palavra. Simbolismos extraordinários. E aí, não acontece só com um, irmão. 2, 3, 7, 9, 15, às vezes ao mesmo tempo. Quantos garotos na região de Jerusalém devem completar 13 anos no mesmo dia? Imagina! Então vão várias famílias, vão vários meninos, vão vários rabinos, vários pais e vários tios. E aí me veio uma coisa no espírito. Eu acho que o irmão vai entender. Se nós estamos na época em que o templo de Jerusalém ainda existia, e que o templo, por existir, era a sede da fé judaica, significava que as pessoas viajavam de suas cidades para ir a Jerusalém, para exatamente no templo participarem desse momento com os seus filhos. Quantos meninos em Israel naquele dia não estavam completando 8 dias de nascido? O menino, ao 8º dia, era levado ao templo para que o sacerdote fizesse a circuncisão.
E aí entra uma pergunta que eu quero compartilhar com você e que deixa meu coração literalmente apagado. Como é que Simeão sabia, na quantidade de meninos que estava indo aquele dia no templo, que aquele molequinho era o Ramachia? Eu acredito que esse negócio de bordar o nome da criança na fralda, nos tecidos, deve ser uma coisa mais recente. Imagino que Maria e José colocaram o crachá e foram pais do Messias. Ou então Jesus enroscadinho naquele negócio escrito Ramachia para tudo era lado. Yeshua. Não. É porque veio à minha memória, e eu acho que você também lembra, de que há um salmo que diz: aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Ele não terá dúvidas de quando o sinal do Eterno aparecer para você, teu coração explode e diz: obrigado, Adonai, os meus olhos contemplam a salvação de Israel. Imagina, Jesus era um menino de 8 dias. E ele já estava operando as manifestações extravagantes e sobrenaturais do reino de Deus. E Simeão, que não tem CD, DVD, não tem livro, não tem congresso, não tem igreja com o nome dele. Simeão, um homem que simplesmente fez com que Deus quebrasse a disciplina com Israel, morava nele, falava com ele, movia e dava discernimentos claríssimos para ele. Meu Deus. Verso 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Olha a oração. Pode botar, irmão, 29. Ó soberano, como prometeste. Você percebe a relação dele? Ó soberano, como prometeste. Agora podes despedir em paz o teu servo. Enquanto nós estávamos cantando aqui, eu estava ali, meu coração ficou, enfim. Lá na igreja a gente está vivendo um drama, porque hoje vai ser enterrado uma ovelha nossa, 32 anos, morreu de infarto. Mãe de um menino de 7, o marido está inconsolável. E no meio da adoração, Senhor, Tu és bom, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo é bom, e eu olhando aqui para cima, nas janelas, olhando, e às vezes aparecia um pedaço do céu azul, e eu dizia: Senhor, me dá a sabedoria de me preparar para o dia mau. Para que o dia mau não seja o dia da minha destruição, mas o dia da minha consolação. Mas é tão bonitinho cantar isso, é tão bonitinho profetizar isso, proclamar isso, mas quando é com a gente, a coisa muda de figura, cara. Esse homem, ele tinha uma consciência extravagante, extraordinária, de que chegou a hora dele. Chegou a hora de beijar a veinha dele pela última vez, os filhos dele pela última vez. E ele diz: podes despedir em paz o teu servo. Verso 30, varão. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ah, Senhor, que coisa extraordinária. Sabe, na língua portuguesa a gente às vezes nem percebe os trocadilhos que tem. Yeshua é como Yoshua, Jesus é como Josué. Tudo tem uma raiz de salvar, de salvação. Mas, meu Deus do céu, ele não sabia o nome do Messias, mas ele diz, como se ele dissesse: pode despedir os teus servos agora, pois os meus olhos já viram Yeshua. Que profundidade de intimidade, que profundidade de relacionamento Simeão tinha com Deus, a ponto de declarar isso. No momento em que o bebê estava em seus braços, recebendo a oração, recebendo a bênção, recebendo a palavra, em cumprimento àquilo que todo menino judeu de 8 dias precisa receber. Não sei se o irmão percebe que esse tipo de homem foi o homem responsável por abençoar o Messias. Que homem pode abençoar o Salvador?
Que tipo de pessoa pode abençoar o Salvador? Simeão podia. Simeão era esse tipo de pessoa. E ele ainda entrega uma profecia. Ele será o motivo de confusão em Israel, ele vai levantar muitos e derrubar tantos. E ele ainda aponta para a mãe e diz: uma espada vai atravessar você. Gente, o que é isso, gente? E a gente fica feliz porque alguém diz assim: eis que vejo uma chave em tua mão. Eis que vejo um documento escrito com o seu nome brilhando, com gotas de ouro, ou gotas de sangue, ou gotas de púrpura, ou isso ou aquilo outro. E aí eu comecei a me questionar: o Espírito Santo, por que não existe Simeão hoje no Brasil? Por que a nossa igreja evangélica é uma igreja tida como uma igreja prostituta? Uma igreja de pastores e apóstolos, bispos e outros nomes que só se interessam por roubar a igreja, se prostituir ante políticos. Uma igreja que, ao invés de ter a voz profética da santidade, que venha o teu reino, é a igreja que faz passar vergonha no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da Band, na Folha, no Estado, no Globo. E aí o Espírito começou a ministrar ao meu coração: pergunte onde está Simeão na igreja em que você estiver pregando. Porque o Eterno está dizendo para nós: nesses últimos tempos, cada vez mais, a igreja está se conscientizando de que vivemos os últimos períodos, os últimos tempos. Eu não sei se os últimos dias, os últimos meses, os últimos anos, mas estamos em um período de fim. E aí, o Eterno está perguntando para mim, Gilberto, e pergunta a CCJ hoje de manhã: Simeão, onde está você, Simeão? Eu preciso restaurar a minha palavra, eu preciso restaurar a minha autoridade, eu preciso de alguém que se permita ser usado por mim para revelar meu coração. Simeão, onde você está, Simeão? O que lhe falta, Simeão, para exercer essa intimidade, Simeão? O que lhe tem tomado tempo, o que lhe tem roubado o discernimento, o que lhe tem tirado o jardim secreto da intimidade, Simeão? O Eterno está em busca de pessoas para causar uma extraordinária diferenciação em uma nação tão destruída, emocional e espiritual como a nossa. Nessa ocasião, eu tinha 22 anos e meio de ministério pastoral. E me ajoelhei diante da Bíblia, na sala da minha casa, onde eu estava lendo, e chorei, dizendo: perdoa-me por gastar os meus dias com as futilidades do meu mundo. De não ser Simeão para Marta, de não ser Simeão para o Ismael, não ser Simeão para Larissa, de não ser um Simeão para o tabernáculo. Senhor, perdoa-me, porque muitas vezes estou mais interessado em ser reconhecido e visto pelas pessoas do que tocar o teu coração no jardim secreto onde só estou eu e o Senhor. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de estudar a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de jejuar, preguiça de glorificar, de cantar, olhos secos e corações enrijecidos. Senhor, não me deixe faltar o quebrantamento em tua santa presença, porque se isso um dia acontecer, é melhor que eu morra de uma vez. Porque um homem e uma mulher com o coração duro e os olhos secos pode estar desviado e só não percebeu. Porque que pai não emociona o filho quando o encontra? E que filho não se emociona com o pai quando o encontra? Meu menino, 17 anos, eu falei para ele: rapaz, vai lá no sepultamento, vai lá, leva uma palavra de carinho e amor do teu pai e da tua mãe, abraça o moço lá, o viúvo, e diz: olha, o meu pai pediu 1000 perdões por não estar aqui contigo, mas o meu pai pediu para eu vir em nome da família da gente, beijar você e te abençoar, aquela coisa toda. Quando eu entrei aqui na CCJ, ele mandou um áudio para mim: pai, explica para mim como é que eu tenho que fazer, eu nunca fiz isso na vida. O que você quer? Interessante a pergunta: o que você quer que eu fale? O que você quer que eu faça? Sabe uma coisa de quebrantar o coração de um pai? Ele poderia ter batido no peito e dizer assim: eu sei o que vou fazer, eu já conheço mais ou menos
Ele disse, pai, o que você quer que eu faça? E aí, meu irmão, eu sou esse homem desse tamanho, mas eu sou uma margarina derretida. Comecei a chorar ali no cantinho. Aí fui avisar meu filho, menino, olha só, faça isso, faça aquilo, beija o moço, abraça ele e diz, cara, nossa família ama você, ama seu filho de 7 anos, nós estamos quebrantados, consternados, aquela coisa toda. Irmão, aí ele, o meu menino, sem que eu provocasse, disse, te amo, cara. Um moleque de 17 anos dizer para o pai que o ama, nessa cultura de machismo que a gente tem, que o garoto tem que andar com o peito estufado e a perna aberta para dizer que é macho. Quanta tolice demoníaca, quanto espírito de mentira. Eu não tenho jeito. Manda aqueles beijinhos, os olhinhos cheios de coração e digo, também te amo. E aí ele responde, também te amo, cara. Deus nos ama de uma forma mais do que nós podemos imaginar, irmãos. Está faltando Simeão na nossa terra. Está faltando Simeão nas igrejas. Está faltando Simeão nos ministérios. Está faltando Simeão em tudo quanto é coisa nessa terra. E uma coisa que me chama extraordinariamente a atenção. A publicidade de Simeão era zero. Nós vivemos uma época que o que você come tem que ser publicado. Que onde você foi, você tem que publicar. Que até o que você está lendo na Bíblia, a gente tem que publicar. Eu estou desconfiado profundamente que Deus não lê Facebook. Não lê Instagram, não acompanha Twitter. Mas algo move o coração do Eterno quando alguém fecha a porta, desliga celular, desliga laptop, desliga computador, e se ajoelha diante de uma Bíblia, de um livro que é zombado, ironizado e ignorado por bilhões de pessoas no planeta. Só para lembrar o irmão, e vou caminhando para o fim, a hora está indo embora, eu não estou... Você sabe bem que no contexto que Simeão estava no templo, que Simeão trabalhava no templo, que Simeão expressava a sua fé judaica, a fé judaica estava em corrupção. Os sumos sacerdotes haviam se vendido para Roma. Roupas, tecidos, patrimônios, ouros. Os sacerdotes estavam de 4 para Roma. As sinagogas não pregavam a palavra, pregavam uma fé religiosa arcaica e acorrentadora, aprisionadora. E eu pergunto para o irmão, que congresso de avivamento Simeão participava? Que grande e extraordinário congresso de poder Simeão frequentava. Então, isso me abriu uma outra porta de reflexão. Essa desculpa de que muitos de nós podemos até usar dizendo, minha fé está tão desse jeito porque eu ainda não encontrei o lugar, eu ainda não encontrei a igreja, eu não encontrei a célula, não passa de uma falácia de alguém que tem 2 caras. Porque no próprio Antigo Testamento, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas e ocultas que não sabes. E sabe por que a igreja está sendo enganada? Porque tem publicidade demais e intimidade de menos. Estamos querendo muitos likes dos homens e menosprezando Hashem Adonai. De que adianta, cara, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta? De que adianta? De que adianta? Muitos profetas distribuem profecias desse tipo. Você pisará nos carpetes dos aeroportos. Vejo
Meu Deus, falei uma palavra, aquele documento que a gente tem que usar, o passaporte. Veja o seu passaporte super carimbado. E aí tem uns crentes, tadinho, que acreditam na Disneylândia, né? Uau, vou viajar. Uau, meu passaporte. Deixa de ser tolo, varão. Deixa de ser menino, meu irmão. Deixa de ser criança. Você pode ter 40 anos de idade, mas a mentalidade de uma criança de 10 anos. Deixa de ser bobo. Vai para o teu quarto, fecha a porta. Talvez o seu passaporte nunca seja carimbado no aeroporto, mas todas as pessoas que vivem contigo dirão: homem de Deus, mulher de Deus. Para de ficar achando que os carpetes dão status. Lá no congresso, que estávamos na conferência da RANC, um dos ministros que deu a palavra lá, ele falou assim: fui para um país desses aí fora e fui pisar na lama, pisar na terra. Quantos ministros hoje estão tão poderosos, tão maravilhosos, que eles têm medo da poeira? Medo até de ajoelhar no chão e pegar uma infecção? Que cristianismo é esse? Onde está Simeão no Rio de Janeiro? Em Belo Horizonte? Onde está Simeão em São Paulo? E só para dar uma cutucada política, né? Onde está Simeão em Brasília? E a gente fica achando que o que Deus está fazendo no Brasil é avivamento. Não é não, é princípio de dores. Para melhorar, você deve saber disso, né? Tem um princípio. Para melhorar, precisa piorar muito. Então, abra os olhos. O Eterno está procurando Simeão em São Paulo. Já imaginou se ele achar o irmão? Já imaginou se ele encontrar a irmã? E a senhora e o senhor ser alguém como este homem de Lucas 2, que a gente nem lembra dele, porque o que mais importa é o menino? Pois é. O Senhor nos fala, às vezes, nos detalhes. É só estar atento. Podemos orar, irmãos? Você poderia ficar em pé um pouquinho? Se isso não for incomodar o irmão, eu pediria que o Senhor colocasse a mão sobre o teu coração, a irmã também, se isso não for lhe ofender em nada. Senhor, em nome de Jesus, agora há pouco, alguns minutos atrás, nós estávamos cantando que daríamos o nosso louvor de todo o nosso coração, a nossa adoração de todo o nosso coração. Declararíamos que o Senhor é bom o tempo todo e que a tua fidelidade incomparável é, Senhor. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Nós clamamos para que isso seja uma verdade extraordinariamente profunda dentro de nossos próprios corações. Que não vivamos isso apenas no culto público, mas vivamos isso também, Senhor, naquele momento de intimidade. Às vezes dentro do carro, no engarrafamento. Às vezes dentro do quarto, às vezes sentado sozinho em uma cozinha, numa sala. Às vezes até sozinho na sala de espera de um doutor, de um consultório dentário, médico, de um pediatra, de algum lugar. Às vezes andando sozinho, empurrando um carrinho num corredor vazio de um supermercado. Oh Senhor, em nome de Jesus, Senhor, perdoa-nos quando nós estamos tão desviados e a gente acha que está vivendo o fogo do avivamento. Cativa o nosso coração para que queiramos, desejemos a tua presença mais do que qualquer coisa. O que tinha nesse homem que fez com que o Senhor derramasse o teu espírito nele quando o teu espírito não era derramado sobre ninguém? O que havia na vida de Simeão para o Senhor falar com ele quando o teu espírito não falava com ninguém? O que havia no coração de Simeão para que o teu espírito movesse esse homem quando o Senhor não movia mais ninguém? E que extravagância foi essa, Eterno?
em que Simeão, ao olhar Maria e José, ao se chegar ao templo para fazer a circuncisão do menino Jesus, ele não foi confundido, ele não foi enganado, ele sabia que aquele bebezinho era o Messias. Perdoa a igreja brasileira que está tão interessada em cores, em aplausos, tão interessados em ser a presidência da República, em ser o presidente da Câmara, em ser o presidente do Senado, em ser o governador, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, mas estão desinteressados em entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai, que vê tudo em secreto. Leva-nos a um nível de intimidade e profundidade que agrade o teu coração. E mesmo que nós percamos a publicidade dos homens, mesmo que nós percamos os aplausos dos homens, mesmo que nós percamos a relevância da igreja nas cidades, o nosso nome em teu coração cause no Senhor uma alegria, uma satisfação em saber: meu filho me ama, minha filha me ama, meu filho me quer, minha filha me deseja. Salva essa nação, Senhor. Usa os teus filhos. Levanta Simeão em São Paulo, Simeão em Porto Alegre, Simeão em Macapá, e no Rio Branco, Simeão em Brasília, em Cuiabá, Simeão em Campo Grande. Simeão, Simeão, onde está, Simeão? Onde você está, Simeão? Onde você está, Simeão? Meu coração queima por te encontrar, Simeão. Eu quero lhe falar, Simeão. Quero compartilhar os segredos mais profundos e íntimos de meu coração, filho. Mas a tua agenda está tão cheia, os teus olhos estão ocupados, corações congestionados. Simeão, deixa eu falar contigo, Simeão. Deixe-me tocar-te. Deixe-me ministrar o teu coração com palavras inefáveis. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tu és o Deus de Pedro, de André, de João, de Tiago. O Senhor é Deus de pessoas. O Senhor é Deus de homens e mulheres que amam a Tua presença. A começar em mim, a começar em mim. Transforma-me de dentro para fora, para que eu e essa igreja e as nossas outras igrejas e toda a arranque e todos os cristãos dessa terra sejamos encontrados pelo Senhor como filhos famintos e sedentos da Tua presença. E que nos próximos cultos, quando nós estivermos novamente congregados e cantarmos Te darei o meu louvor de todo o coração, isso seja uma extravagância extraordinária na vida de quem canta. Obrigado por Teu amor e misericórdia, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, não desistiu da CCJ, o Senhor não desistiu do país. O Senhor insiste em renovar a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nossa terra. Bendito e exaltado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Deus de toda consolação e Pai das misericórdias. Obrigado, Yeshua. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus Pai, por toda a extraordinária obra que o Senhor tem operado em nossas vidas. Obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado pela oportunidade magnífica de estar em Tua casa. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina e que voltará brevemente. É em nome dele que oramos, desde agora, para todo sempre. Aleluia.